Muitas vezes as pessoas perguntam, eu vivo em união estável, eu preciso casar, eu tenho que casar para adquirir o direito à nacionalidade portuguesa ou serve como união estável? Bom, pessoal, é muito importante que vocês percebam o seguinte: qualquer tipo de fundamento aqui para a gente adquirir a nacionalidade portuguesa, seja por filho, por cônjuge, por neto, ele passa ali por dentro de um princípio que a gente chama de princípio da unidade familiar. O que é o princípio da unidade familiar? Ele diz que a família deve compartilhar inúmeros elementos e a nacionalidade também. Então ela deve permanecer unida em vários setores, inclusive nas respectivas nacionalidades. Por isso que a lei permite que várias pessoas que não nasceram em Portugal, mas que têm eventualmente ali ascendentes ou eventualmente cônjuges, no caso, a pessoa possa adquirir essa respectiva nacionalidade, porque pelo direito internacional da nacionalidade, o princípio da unidade familiar, ele é um princípio base de relação dessas pessoas, tá? Então, o princípio da unidade familiar, ele veio ao longo do tempo também sofrendo diversas alterações, diversas novas interpretações, porque antigamente a nossa sociedade era uma sociedade que não enxergava a família como uma família que não fosse constituída civilmente, ou seja, que a sociedade não enxergava a união estável como uma forma de família. Mas o direito, como a gente sempre fala, o direito é uma matéria mutável ao longo do tempo, em que tem ciclos em que a gente valoriza determinados momentos, determinadas circunstâncias, e momentos que a gente não valoriza tanto essas circunstâncias, e obviamente a gente vai tutelando, a gente vai garantindo direitos conforme a evolução da própria sociedade. E assim também foi com a união estável. Claro, é nítido que no Brasil hoje a união estável ela se iguala ao casamento. Ser unido de forma fática, viver em união estável, significa no Brasil também ser casado com aquela pessoa. Porém, é importante destacar que em Portugal não é dessa mesma forma. Porém, apesar de não ser dessa mesma forma, Portugal possibilita sim que uma relação fática, uma relação que não está ali com uma certidão de casamento, não casou no civil, que essa relação tenha o envolvimento do princípio da unidade familiar, porque são família. Os conviventes que eles vivam como família, essas famílias também podem compartilhar a nacionalidade portuguesa. Mas, como eu disse, não é o mesmo instituto como é no Brasil, em que a união estável se iguala ao casamento e todos os elementos. Em Portugal não é dessa forma. Obviamente a nível sucessórios, mas aqui a nível de processo, o direito é concedido, mas o processo de nacionalidade para uma pessoa que vive em união estável, ele é diferente. Ele é muito sensível. E, obviamente, entra o segundo mito que eu quero te falar, que é relativamente à mudança da interpretação na forma do processo da pessoa que viveu e vive em união estável com o português. Se você for reparar ao longo do tempo, se você for fazer uma pesquisa profunda na internet sobre o processo de nacionalidade para união estável, você vai verificar o seguinte: você vai avaliar que várias pessoas traziam interpretações de processo que era feito em Portugal, processo que era feito no Brasil antes, escritura pública que poderia ser válida ou não. O que acontece? Antigamente existia a possibilidade, porque no Brasil é totalmente válido, que uma união estável seja registrada a partir de uma escritura pública. Porém, aqui em Portugal não é. Aqui em Portugal, a união estável ela pode ser reconhecida de outra forma, mas quando a gente fala de nacionalidade através da união estável, a gente verifica que o artigo da lei ele diz especificamente que precisa de uma sentença em Portugal que reconheça essa união estável. E aí é que morava o problema, aí é que estava o problema, porque a lei não era clara se esse processo ele era para ser feito para quem vinha de fora, conforme o entendimento da legislação de lá para ser internalizada em Portugal ou não. Então, as pessoas começaram a ter ali diversos julgamentos sobre o mesmo tema que variava, obviamente, de processo para processo, de tribunal para tribunal.
Por quê? Portugal não reconhece a união estável pela escritura pública. Então, quando os brasileiros tinham uma escritura pública que dava direitos no Brasil a pessoa ser reconhecida como um convivente de um nacional brasileiro, por exemplo, ela tinha todos os direitos no Brasil. Mas quando ela precisava fazer valer o seu direito em Portugal, obviamente, ela se via prejudicada. Por quê? Dizia-se na altura duas circunstâncias. Ou ela poderia fazer um processo de uma ação declaratória de união estável no Brasil. Essa ação declaratória depois viria para Portugal para passar por um processo de revisão e confirmação de sentença estrangeira. Ou ela poderia arriscar as fichas dela e dar entrada nesse processo de revisão de sentença com a escritura pública. Porém, o que aconteceu é que, na verdade, os processos de revisão de sentença por escritura pública passaram a ter entendimentos diferentes de uma sessão para outra. Uma turma, um desembargador, compreendia que valia a escritura pública como sentença e confirmava aquela sentença em Portugal. A turma do lado não reconhecia e, no final das contas, ficava ali uma insegurança jurídica complexa a ponto de, no ano passado, o tribunal efetivamente desenvolver uma uniformização de jurisprudência. Então, o judiciário português, hoje em dia, já tem o seguinte entendimento: para fazer valer uma união estável de fora em Portugal, não é mais através do processo de revisão e confirmação de sentença estrangeira. Agora, o que vale para fins de nacionalidade aqui em Portugal, a gente tem que entrar com uma ação num tribunal civil português. E uma ação ali mais teoricamente num tribunal inferior, mas que obviamente agora passa por uma questão de análise de provas um pouco mais complexa. Ou seja, se você teve um processo desenvolvido no Brasil de ação declaratória de união estável, ele, aqui em Portugal, ele não vai ser revisto e confirmado. Ele vai passar ali, eventualmente, como um meio de prova apenas para a confirmação do Poder Judiciário, enquanto a escritura pública também vai passar ali pela confirmação do Poder Judiciário apenas como meio de prova.